Gente linda, tudo bem? Aqui é Ana Minuto em mais um episódio do Minutos Inspiração, que passa toda quinta-feira ao meio-dia em todos os canais, já não lembro que canais que são, mas em todos os canais da internet, pelo menos é o que minha produtora diz, certo? E hoje eu estou com a querida, maravilhosa Papapá Marizilda. E aí, Mari? Olá, tudo bem? E espero contribuir aqui. Muito feliz pelo convite. Obrigada, Ana. É o primeiro podcast seu? Não, é o terceiro. Olha, já O tá virando terceiro. profissional, hein? Se vocês quiserem chamar, fiquem à vontade. Oba! Ah, eu aceito, né? A contribuição é sempre bem-vinda, né, para todos. Meu ganho e o seu, né? Sempre bom. Vamos lá, Mari. O objetivo é a gente conversar um pouco como é que foi a sua... No que eu contribuí na sua vida durante essa caminhada sua de transição, de mudança? Porque aconteceram 500 milhões de mudanças na sua vida. Bastante. Muitas. E eu participei, pelo menos, de umas de perto, outras mais longe, mas sempre acompanhando. E eu quero que você traga um pouco como é que foi, qual contribuição que eu gerei para você. Então, na verdade, nós nos conhecemos em 2018. Eu tinha acabado de chegar de uma imersão de um trabalho de autoconhecimento de Londres, né? Eu fiquei 15 dias em Londres. Tá bom, gente? E voltei no final de julho dessa imersão e foi uma imersão muito boa, onde eu me conectei muito com a questão racial, com a questão da minha negritude, coisa que estava um pouco escondida dentro de mim, né? Apesar de estar tão explícita, mas estava um pouco escondida. E um dos coordenadores desse curso me deu uma missão, né? Ele disse, agora você vai sair daqui, eu quero que você vá descobrir aonde está a sua negritude, onde está a sua ancestralidade que você fala, mas a gente não vê profundidade. E aí foi assim, uma coisa muito interessante, eu cheguei em julho, quando foi em agosto, quase final de agosto de 18, num grupo de autoconhecimento, mas também de business, né, para pessoas pretas, a Ana Minuto fazia parte e veio a propaganda, assim, terapia preta. E eu achei estranho, né? Falei, nossa, num local onde a gente está falando de negócios para pessoas pretas, né? Mas fui ler, era a questão de uma terapia onde se trabalhava, se constelava e se fazia todo um trabalho de resgate dessa negritude. E eu não conhecia, mas me inscrevi. E a partir de agosto, a Ana Minuto com a Alice Salgado, as duas me proporcionaram essa alegria de poder ter esse resgate da mulher negra, da pessoa negra, da minha ancestralidade e me reconhecer. E aí, a partir desse momento é que eu comecei a entender, de 18 para cá, o quão de impacto eu poderia ter, só que eu não enxergava dentro da realidade da pessoa preta. Eu enxergava como um ser comum, né? Eles dizem muito, né, que pessoas brancas, mesmo pobres, se elas vão no lugar, elas tomam banho, ficam muito bem organizadas, elas entram em qualquer lugar. E aí eu percebi que não é assim, né, com as pessoas pretas. As pessoas pretas podem estar lindas, maravilhosas em qualquer lugar do mundo, mas elas não têm como tirar a sua cor. Então, essa cor faz parte de mim. Então, eu acho que foi a partir dessa terapia preta que você e a Alice fizeram, que eu comecei a entender o meu papel dentro da sociedade, da minha realidade num todo, né? Bom, a Terapia Preta foi um projeto muito interessante, onde nós auxiliamos, contribuímos com outras pessoas pretas para que reconheçam a sua negritude e não só isso, reconheçam também a sua ancestralidade e a diferença que elas fazem no mundo. Então, a Marizilda trabalhava numa grande companhia, né, numa empresa grande de advocacia, onde ela era a única mulher negra. Mas tem um processo muito sério que a população negra passa, que se chama mimetização. Nós começamos a copiar todas as pessoas brancas, que nós nos perdemos nesse processo enquanto pessoas negras. E por mais que a gente olhe e vê pessoas falando sobre negritude, falando sobre diversidade, falando sobre questões raciais, existem poucas pessoas no Brasil que realmente são racializadas. Né? E o que é ser racializado? É você entender o seu contexto enquanto pessoa negra, é você entender quais são os desafios e quais são as alegrias de você ser uma pessoa negra, de você entender o quanto você não avançou mais na sua carreira, ou no seu negócio, ou no seu dia a dia por ser uma pessoa negra, você entender como é que as dinâmicas
no dia a dia acontece por ser uma pessoa negra. Então, esses dias eu estava fazendo um processo de coaching com um amigo que ele foi mandado embora da empresa e ele não soube por quê. Mesmo porque ele sabia que ele estava tudo bem, que ele era o melhor no que ele era o melhor no que ele fazia naquele lugar. E que uma determinada pessoa abriu contra ele como é que se chama? Uma notificação, uma ocorrência relacionada a assédio moral. E a partir daí, houve toda uma pesquisa, todo um trabalho interno e ninguém conseguiu comprovar nada. Mas mesmo assim, essa pessoa preta foi mandada embora, mesmo sem conseguir comprovar. Então, quando a gente entra nesse processo, é desafiador, porque a gente começa a ver coisas que a gente não via. Então, eu entrava no lugar, ela não ia fazer o teste do pescoço, saber se tinha preto, se tinha branco. Ela simplesmente entrava no lugar. Ou se ela se posicionava, você se posicionava, ou se permitiam que ela falasse ou não, ela não percebia, porque simplesmente ela ia no fluxo. Quando a gente entende o que é ser negro no nosso país, quando a gente entende quais são os desafios que são gerados por um racismo estrutural, nós também nos posicionamos diferente em relação à vida, né? E aí, a partir daí, a Mari procurou outras tantas imersões, outras tantas coisas, não só para entender a sua negritude, mas também para entender como ela, através de tudo que ela é, de tudo que ela significa, ela pode também fazer a transformação e contribuir na vida de outras pessoas. É isso mesmo. Acho que vem também, agora, uma sensação, o medo que a gente tem de se reconhecer como pessoa negra num espaço dos brancos, né? É óbvio que vem sempre um tema, mas você não tem diferença. Você como nós, eu não te vejo como uma pessoa preta, mas a gente quer ser visto como preta. Mas parece uma amnésia nossa, né? Que a gente fala, onde você está certa? E essa semana que passou foi muito interessante. Uma amiga, a gente falando sobre essa questão racial, e ela dizia assim, Marizilda, sabe que eu lembro de você quando você começou esse trabalho de imersão antes de 18? Que a gente fazia alguma piada, eu sou pessoa branca, né? E eu fazia uma piada, você ria junto. É como se não fosse comigo, né? A questão do negro, e a gente fala, normal. Então, no fundo, eu não me reconhecia. Então, essas questões são muito intensas mesmo. Então, eu precisei pro autoconhecimento para entender que eu era capaz até de fazer alguma coisa diferente dentro da negritude, sem que isso, sei lá, tivesse uma represália, inclusive, assim, de chegar nos clientes e começar a me falar, olha, eu sou pessoa preta. Você não é tão preta, você é mais moreninha. Eu falei, não, morena é uma artista, eu colocava, né, para não fazer propaganda, mas eu não, eu sou uma pessoa negra, né? Então é muito interessante, assim, o autoconhecimento, o quanto a gente precisa acreditar. Porque eu acho que o fluxo não vai, né, um pouco por isso. Eu sei porque eu tive essa dor, medo de, meu Deus, e se acontecer alguma coisa e falarem que fui eu? E se acontecer tal coisa, não me quiserem mais? Então, sempre, não é uma estabilidade como os outros, que parece que a coisa vai tranquila, né? As coisas vão sempre, a gente vai sempre, né, ponto a ponto, não é uma coisa que a gente tem um equilíbrio, né? Sim, e esse é um dos maiores desafios, né? Quando a gente não se reconhece como negro, a gente também não reconhece toda a nossa grandiosidade. E quando a gente não reconhece a nossa grandiosidade, nós temos a tendência de ser sempre o cachorrinho das pessoas brancas. De ser sempre aquela pessoa que eu tenho até um amigo negro. Que tem sempre aquela pessoa que eu vou te convidar para uma determinada coisa, mas você fica num determinado lugar. Você é bom, você é legal, desde que você não seja melhor que eu. Então, quando a gente pensa nesse processo de autoconhecimento e relacionado à negritude, a gente também descobre o nosso valor e quais são as possibilidades de ser negro, né? Então, é isso, a gente tem sim medo de perder emprego, a gente tem medo de não ser reconhecido, a gente tem medo de não conseguir fazer dinheiro. Então, conversando com a minha produtora, ela trouxe um desafio que ela teve com a parceira dela, que é uma mulher preta que fazia trabalhos grandiosos no mercado, até dizer que tinha uma empresa. Disse que tinha uma empresa na área de audiovisual, simplesmente ela perdeu todos os trabalhos. A pergunta é, será que isso aconteceria com uma pessoa preta? Uma pessoa branca? Será? Porque assim, tem um monte de pessoa branca que tem 2, 3 empresas e trabalha numa empresa e existe sim conflito de interesse, mas ninguém fala para essa pessoa branca, eu não vou te dar trabalho porque você é uma pessoa branca.
né? Então, existem coisas que a gente precisa reconhecer, e quando a gente reconhece a nossa negritude, a gente também reconhece o nosso poder, enquanto indivíduo, e enquanto indivíduo que transforma. E aí, eu quero que você traga um pouco quais foram as transformações que você fez na sua vida a partir desse reconhecimento dessa negritude, não só para fora, mas também para dentro. Eu acho que a partir do momento que eu comecei a entrar mais nessas histórias, né, de entender a ancestralidade, eu acho que o estudo também sobre essas questões nossas, né, gente, de onde a gente veio, né, de como tudo começou, traz uma clareza onde a gente também se sente forte. Nós fazemos parte desse mundo, né, não vou dizer Brasil, mas nós fazemos parte desse mundo e esse mundo precisa da gente. Então, as transformações já vieram de eu me reconhecer nos lugares como pessoa preta, porque eu não falava muito. E como eu acabei de dizer, né, vi um pouco de deboche até da minha parte, um desrespeito, acho que até não honrando a minha ancestralidade. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, né, logo em 19 eu fui para a África, né, fui para a África do Sul. Vocês viram como ela é rica, ela disse que não é rica, mas ela é. Foi muito bom, eu acho que foi uma das coisas mais lindas que aconteceram, eu acho que a primeira transformação veio quando eu cheguei. Quando eu pousei lá na África do Sul, foi assim, parecia que eu estava voltando. E eu não sabia, na verdade, se eu estava voltando ou se eu estava chegando, já não sei. Mas veio uma energia muito boa. E quando eu vim embora, eu chorei, como se eu tivesse aquela sensação. Então, ali já veio assim, poxa, nós fizemos tantas coisas, né? Nós somos tirados do nosso espaço, você vai ficar aí fazendo as mesmas coisas? Então, acho que o primeiro movimento foi me reconhecer. Porque não dá para fazer nada fora. Se essa história que está fora está dentro, é isso. Se está aqui dentro, eu consegui fazer. E a partir desse momento, eu comecei a falar no escritório sobre a questão da negritude. Por mais que a gente não tivesse outras pessoas negras, mas a gente sabe que a gente tem uma luta ainda. Eu acho que a questão do letramento, Ana, é uma coisa muito importante. Porque também não dá para você impor dentro das corporações que são brancas, a questão da entrada. Eu sei que tem as questões de cota, só que eu me questiono muito sobre isso, porque a gente coloca as pessoas, mas quem recebe não está preparado e quem está chegando também não está. Ou seja, entra num espaço se sentindo até cobrado, bem, você entrou porque tinha uma cota. Então, eu acho que a primeira transformação que veio foi essa em relação a mim. Eu me reconhecer e saber que eu tenho um poder e esse poder poderia transformar. Ela fala muito da riqueza, mas eu acho que tem uma outra riqueza, que ela não vem só do financeiro, é uma riqueza de vontade de poder acolher e ser acolhida. Então, essa é a primeira. E o segundo passo foi eu pensar o que eu posso fazer. Eu acho que a terapia eu continuei por mais 2, 3 anos, depois as coisas, cada uma de nós foi seguir o seu caminho, mas eu fui procurar outras coisas para fazer. E nesse período, alguns trabalhos junto com pessoas da diversidade. Não caminhei muito, porque como trabalhava muito no escritório, eu não tive tempo para me dedicar. Então, estou num processo, né? E esse processo ainda está a caminho, né? Sim. E é sobre isso, né, gente? A gente passa por vários processos na vida. Eu sempre gosto muito de falar, sim, sobre dinheiro. Então, no próximo episódio, a gente vai contar um pouco mais da história da Marisilda, porque é isso. Ela só pôde ir para a África, para Londres, vai para outros lugares no ano que vem, porque ela se preparou financeiramente para isso. E a pergunta é, quantos de nós nos preparamos? Quantos de nós entendemos que é possível, sim, tirar... Ela está aí 1 ano e meio no sabático dela. Quantos de nós acreditamos que é possível tirar o sabático? Quantos de nós pensamos nessa possibilidade? Então, o objetivo desses episódios é realmente nos inspirar. É fazer com que a gente pense que tem outros caminhos, outras possibilidades e que é possível, sim, ter uma vida mais próspera e abundante, porque, afinal, fomos nós, pessoas negras, que criamos esse mundo. Somos os primeiros habitantes deste mundo. Logo, se não fosse a gente, não ia ter ar-condicionado, não ia ter GPS e tantas outras coisas que a gente criou. Deixa só uma última mensagem aí para a gente poder finalizar. Então, eu mais uma vez quero agradecer e realmente aproveitar o que a Ana disse. A gente pode acreditar, o que a gente precisa é realmente ter foco. Eu acho que é questão de foco, decisão. Dizem que quando a gente tem decisão, ninguém tira mais. Decidiu, a gente caminha. E é só a gente entender o que a gente quer e decidir. Obrigada. E é isso. Tchau. Até o próximo episódio, quinta-feira, ao meio-dia.